Falar um pouquinho de mercado também, Lulu. São Paulo, né? As consequências para o São Paulo. Precisa correr atrás de um treinador. E aí tem essa notícia do GE, conversando com o Luiz Ubeldia, notícia que foi o André Hernan, que trouxe ontem, confirmado por nossa equipe, né? Que é ex-técnico da LDU, para a vaga do Dorival. Mas pelo que a gente está apurando aqui, né, Lulu? Tá rolando um processo seletivo. De entrevistas. Não, é sério. É muito parecido com o que o São Paulo fez na época que contratou o Hernan Crespo. Exatamente. E a época do ano também... Não foi parecido. Foi no começo do ano também o Hernan Crespo, né? Foi porque o Crespo foi campeão paulista. Exatamente. Eu lembro vagamente, assim. Quebrando um jejum que o São Paulo fez aquela preparação, todo mundo até brincava, o São Paulo está tratando o Paulistão como uma Copa do Mundo. Aí ganha o Paulistão e tem um declínio físico e declínio técnico no restante da temporada, o que acaba acarretando a saída do Hernan Crespo e a queda de rendimento do time. Assista ao vídeo completo para obter as informações mais recentes sobre o São Paulo e as atualizações no mercado de transferências do clube. Antes de prosseguir, não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Sem mais delongas, vamos às últimas novidades sobre o tricolor. Mas por mais que esteja rolando esse processo de entrevistas, houve também o processo de consultas e não propostas. Consultas, aí dá pra gente colocar em prateleiras diferentes. A consulta, você vai atrás do empresário, ou vai nominalmente ao técnico antes de procurar um clube e pergunta se ele tem o desejo de mudar de projeto, já que a gente está falando de escolhas como a gente passou pelo Felipe Luiz. E o São Paulo fez algumas consultas através do empresário, do técnico Juan Pablo Vojvoda, que de prontidão negou, disse que o projeto do Vojvoda é permanecer no Fortaleza. O mesmo aconteceu com o Pedro Caixinha, que é técnico do Bragantino e renovou até 2025. E também com o Antônio Oliveira, porque a ideia inicial era trazer um técnico estrangeiro, mas que tenha experiência de futebol brasileiro. Não cometer um erro, por exemplo, a gente fala erro agora depois das escolhas e das decisões tomadas, mas o que aconteceu com o Botafogo na troca do Luiz Castro, por exemplo, você traz um técnico de fora, o Bruno Lage, com status de Premier League, com um salário digno de um técnico de Premier League, num valor de mercado de Premier League, mas que chega aqui e não tem o conhecimento da pressão, do calendário e da ideia que é o futebol brasileiro. E Vojvoda, Antônio Oliveira e o Caixinha já conhecem, tem pelo menos um ano de trabalho cada um no Brasil. Vojvoda e Antônio Oliveira mais tempo. E aí surgiu a possibilidade do Zubeldia, porque por mais que ele não tenha o conhecimento direto do futebol brasileiro, é um técnico que enfrentou muitos clubes brasileiros, que conhecem os jogadores aqui do futebol brasileiro, e é um técnico muito promissor, né? O Léo Lepre trouxe uma thread no Twitter muito interessante sobre o processo muito acelerado de construção de técnico do Zubeldia, que foi descoberto pelo José Peckerman, ex-técnico da Argentina, para defender a seleção sub-17, foi jogar no Lanús porque era perto da casa dele, e aí com 23 anos de idade ele teve um problema no joelho, teve que se aposentar como atleta profissional, se formou em jornalismo, se especializou em jornalismo esportivo para depois seguir a carreira como treinador, e foi o treinador mais jovem da história do futebol argentino, com 27 anos de idade. As duas passagens mais vitoriosas dele é no Lanús e essa na LDU, com o título equatoriano e também o título da Sul-Americana, os dois únicos títulos que ele tem como profissional, mas ele ainda é muito novo, tem 42 anos de idade, saiu da LDU por uma opção dele, encerrou o contrato, tinha uma proposta de renovação contratual, ele optou, e aí mais uma vez a gente bate na questão das escolhas, de buscar novos ares, e aí surge agora a oportunidade do São Paulo em conversar com esse treinador, entender e ver o que ele quer como projeto profissional, para saber se bate o martelo, porque por mais que estamos ainda num processo de pré-temporada, o São Paulo tem que correr contra o tempo, porque o planejamento foi todo feito pelo Dorival, escolhas, chegadas, saídas. São Paulo perdeu 2 titulares além do seu técnico, que é o Caio Paulista, que foi pro Palmeiras, e o Beraldo, que foi pro PSG, então vai precisar passar por uma transformação, e novas contratações passarão pelo aval do novo treinador. Tá chegando uma nova, vai ser anunciada provavelmente nas próximas horas, o Ferreirinha, contrato de 4 anos, ele foi aprovado nos exames feitos no São Paulo, essa aprovação saiu agora cedo, ele deve ser anunciado nas próximas horas, e o São Paulo precisa bater o martelo sobre o novo treinador. O planejamento todo estava sendo feito para o Dorival, né? Enfim, o time com a cara dele, né? Depois ele assumir o time já naquele caráter de emergência, com o São Paulo numa situação muito ruim, depois do Campeonato Paulista cambaleando, enfim, mas
início ruim de Campeonato Brasileiro. A escolha da... Desculpa, Joana. A escolha Imagina. da CBF atrasa em 2 casos o planejamento do São Paulo. Não tem como. É indiscutível. O São Paulo não acho que tenha que ter uma pressa louca, mas precisa ter pressa. Porque a Não janela... vai dar para fazer aquele processo seletivo tão lento, né? A janela esse ano fecha mais cedo, né? Fecha no dia 7 de março. E aí não tem aquela coisa, posso esperar os destaques dos estaduais e depois do estadual eu vou contratar. Não, não pode. E no dia 7, quando reabrir, já vai estar na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um turno inteiro que você tem que resolver até o dia 7 de março. Você tem que resolver o seu elenco para o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que na próxima semana o São Paulo resolva esse treinador, porque ele vai precisar dizer, olha, eu gosto desse estilo de jogador, eu queria que vocês contratassem um volante, um ponta, um zagueiro, um zagueiro desse tipo aqui. O treinador é decisivo, né, para esse planejamento. O São Paulo, eu acho o nome do Zubeldia interessante, é um cara que tem, apesar da juventude, dos 42 anos só, como o Luiz falou, muita experiência, já trabalhou em vários países, Argentina, Paraguai, México, Colômbia, chegou aí para a Espanha, para o Alavés, tem uma passagem curta, Equador, que foi a passagem mais vitoriosa agora. É um treinador que pinta bem, e não é essa coisa, né? O Luiz comentou o Bruno Lage chegou aqui e não conhecia absolutamente nada do futebol brasileiro. O Zubeldia, ano passado, enfrentou Botafogo, enfrentou São Paulo, enfrentou Fortaleza. Só em um ano enfrentou 3 clubes brasileiros na mesma competição. Tem 2 finais de Sul-Americana, né, Luciano? É campeão. Perdeu pro Crespo, o Defensa e Justiça, naquela Sul-Americana, o Crespo que depois vinha pro São Paulo e conquistou a Sul-Americana contra o Fortaleza. Né? Isso, pelo Lanús. Então, ele conhece, não vou dizer que conhece bem o futebol brasileiro, mas ele sabe o que se passa aqui minimamente, com certeza. Eu acho interessante a escolha também, eu acho que estava até, não digo abaixo do radar, porque acabou de ser campeão sul-americana, mas acho que ninguém assim de cara apontaria ele como o novo técnico de São Paulo. Eu acho interessante o nome, mas eu fico pensando se a saída do Dorival, para onde ele saiu, não deixa a régua muito mais alta com uma exigência do torcedor. Peraí, a gente está cedendo um treinador para a seleção brasileira. Não pode vir qualquer um para cá. Do presidente também, Marquinhos. Essa a sensação do presidente também. Mas entendem que o Zubeldia, então, é um cara dessa altura, que eu tô dizendo assim, você está cedendo um treinador, seu treinador, te deu um título inédito para a seleção brasileira, tá? O Zubeldia é o cara que vai suprir esse cargo, não tô dizendo de qualidade do Dorival, de entregar a mesma coisa, tô dizendo de presença. Está vindo o Zubeldia para o lugar do Dorival, que foi a seleção brasileira. Na minha concepção, vendo só esse contexto, parece que não é uma frase sem sentido, não orna tão bem. Porque o presidente também acha isso, tu falou isso, ele queria alguém de mais nome? Não, ele quer, a ideia é você substituir minimamente a altura, né? Porque sabe é o primeiro ano da nova gestão do Júlio Casares, é o ano da volta do São Paulo à Libertadores na fase de grupos como um cabeça de chave, ganhando a Copa do Brasil. Ele não pode tirar o campeão da Libertadores, ele vai atrás do campeão da Sul-Americana. Deixou externar, inclusive, as procuras por Vojvoda, Caixinha e Antônio Oliveira, por imaginar dentro daquele processo de querer um técnico com uma identidade mais nova, um estrangeiro que conheça o futebol brasileiro, e nas 3 opções procuradas não encontrou, sabe que o mercado é escasso, sabe que neste momento da temporada o mercado também é escasso, e sabe que qualquer medalhão, entre aspas, tá, gente? Eu tô colocando qualquer, não vou nem citar nomes, porque eu coloco esse qualquer no sentido de técnicos que não estão empregados nesse momento. Não satisfaria o desejo do torcedor em uma volta para a Libertadores, e aí também o conhecimento de um técnico, mesmo que jovem, argentino, campeão continental, como foi o Zubeldia com a LDU, e sabendo que esse técnico conhece os jogadores internacionais que o São Paulo tem, Arboleda, Rames Rodrigues, o próprio Lucas, a negociação com o Jagson Mendes da saída dele já deu uma travada, porque não se sabe se o Luiz vai gostar dele ou não. O Luiz conhece muito bem o futebol equatoriano, e o Mendes vem de uma Copa do Mundo também, indicado pelo Rogério, mas numa posição que o Rogério imaginava que ele jogava, e ele acabou não correspondendo, e ele teve pouquíssimas oportunidades com o Dorival, porque o meio de campo do São Paulo se encaixou principalmente com o Pablo Maia e com o Alisson fazendo uma nova função. Então tudo isso passa pela equação da escolha do novo técnico. Então até as negociações de saída deram uma travada, e de chegada também, exceção feita ao Ferreirinha, que deve ser anunciado nas próximas horas. Mas tudo virou um ponto de interrogação no planejamento do São Paulo até a definição do técnico. Por isso que eu concordo com o Luciano. A pressa ela não pode ser gigantesca, mas ela existe, e ela precisa existir porque o planejamento está parado. Na sua opinião de torcedor, quem deveria ser o novo treinador do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. É isso, galera tricolor. Obrigado por assistir.
Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo.